O assunto de hoje vai ser polêmico. Hoje a gente vai ter uma conversa que eu acredito polêmica para muitas pessoas, mas ele é um assunto necessário. Hoje em dia esse assunto está muito necessário. Eu tenho pensado muito sobre isso. Eu já não aguento mais. Eu preciso compartilhar com alguém porque isso está me incomodando. E eu realmente acredito que você precisa escutar essa mensagem, de verdade. Eu tava até te contextualizando, porque eu tive a ideia desse vídeo. Estava outro dia eu no Instagram e eu estava vendo um post. O post era mais ou menos assim, eu não lembro ao certo, mas era uma notícia, né? Igreja tal, de pastor tal, cometeu crime, fraude, desviou dinheiro. E aí eu fui nos comentários, eu tomei a péssima decisão de ir nos comentários. E aí o que eu encontrei lá? Um dos primeiros comentários foi mais ou menos assim: obrigado, Lutero. Obrigado, Lutero. Mais ou menos foi isso. E para quem não entendeu esse comentário, Martinho Lutero foi um dos principais, o maior responsável pela reforma protestante. Então, na época dele, por volta de 1500, o que aconteceu? Ele que se formou dentro da Igreja Católica, estudou profundamente teologia, ele viu muitas inconsistências e muitas coisas que estavam mais prejudicando o povo do que ajudando. Então, por exemplo, estavam criando santos e pegavam esses santos e falavam que eles tinham poder de cura, ou vendiam a salvação. Ah, se você comprar esse documento aqui, você vai estar salvo. Realmente estava sendo um período muito complicado de extorquir os fiéis mesmo. E aí ele falou: olha, eu não concordo com isso, eu preciso tornar a Bíblia acessível para as pessoas. E aí ele decidiu traduzir ela para uma linguagem onde as pessoas conseguiam entender, e não só isso, mas quebrando a hegemonia que estava nas mãos da Igreja Católica, e as pessoas começaram a ter acesso à Bíblia, que antes estava pertencendo só ao clero, só as pessoas ali da Igreja Católica, que estudavam, os estudiosos que passavam para as pessoas, eles acreditavam. Se você chegasse lá na missa e falasse assim: ah, o que eu faço para ser salvo? E ele falasse para você que é comprando um documento, você ia acreditar. Porque não tinha como você comprovar ali no documento. Então, ele fez essa reforma e, assim, lógico que eu entendo o contexto, eu entendo um pouco do porquê aconteceu aquilo, causou mudanças muito boas, mudanças talvez não muito boas, mas o ponto desse vídeo é a continuação do comentário, porque aqui eu não estou para criticar a Igreja Católica ou a Igreja Protestante, muito pelo contrário. Eu espero que você entenda o meu ponto de vista. Talvez você discorde. E tá tudo bem, depois coloca nos comentários se você concorda ou discorda. Mas a resposta para esse comentário foi um protestante respondendo assim: ah, então vai adorar Maria, pede cura, pede bênção para ela. E aí já era. Todos os outros comentários, cada um se batendo, se matando, adora Maria, o outro, vai adorar o pastor, vai comprar o feijão mágico, vai, sei lá. E eu comecei a me incomodar muito com isso, porque não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira vez que eu vejo um post desse tipo. E o ponto desse vídeo é que, cara, somos cristãos ou não somos? E o que a gente deveria fazer? A gente deveria se matar? Eu te odeio porque você é católico, eu te odeio porque você é protestante? Ou a gente deveria se unir? Porque o ponto principal é o seguinte: a gente está vendo o mundo como um caos, as pessoas se odiando cada vez mais, o amor esfriando, e a gente quer brigar uns com os outros. Sendo que a Bíblia, quando a gente olha essa escritura que eu gosto bastante, a primeira que fica em 1 Coríntios 3, no versículo 4, que diz assim: pois quando alguém diz eu sou de Paulo e eu sou de Apolo, não está sendo mundano? Afinal de contas, quem é Apolo, quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês viram e creram, conforme o ministério que Jesus atribuiu a cada um. Então aqui está falando de divisão dentro da igreja, e essas próprias denominações, seja católica, seja protestante, usa essa escritura para falar: olha, o nosso irmão está errado por causa disso, o outro está errado porque se dividiu da gente, sendo que o nosso foco maior não deveria ser quem está certo ou quem está errado, mas deveria ser justamente a nossa união. Tem uma frase também que eu acho ela extremamente incrível e relevante, que ela diz mais ou menos assim. Essa frase ela é atribuída a Santo Agostinho. Alguns dizem que é ele, outros dizem que talvez não é ele, que o autor é desconhecido. Mas o importante é o que ela diz: no essencial unidade, no não essencial liberdade, em todas as coisas caridade. Então a gente perde muito tempo e as nossas energias e fazendo algo que Jesus não pediu, que é união, que é o amor. Inclusive tem várias outras escrituras aqui que eu posso ressaltar esse ponto. Por exemplo, olha só o que diz essa escritura aqui, em Romanos 14, versículo 4. Quem é você para julgar o servo alheio?
E aí muitos ficam, nossa, porque você não vai pro céu, porque você, sei lá, adora Maria, porque você não vai pro céu, porque você se dividiu da igreja católica. Sendo que assim, qual que é a nossa base fundamental de fé e salvação? Não é Jesus Cristo? Não é Jesus que salva ou é a sua religião que salva? Não é ter fé em Jesus Cristo, entregar a nossa vida, se arrepender profundamente dos nossos pecados? Não é isso, não é viver uma vida à base de fé nele, profunda, de entrega? Ou o que salva é ir na igreja X, é ir na igreja Y? Lógico que eu não tô aqui excluindo o debate de, pô, vamos conversar, vamos chegar num consenso aqui, vamos discutir ideias. Uma conversa saudável, não uma conversa onde um tá querendo ganhar do outro, onde tem esse jogo de vaidade, da minha religião é melhor do que a sua. Jesus nunca pregou uma placa de igreja. Jesus nunca pregou o catolicismo é o certo, o protestantismo é o certo. Ele veio aqui na terra para amar as pessoas, para morrer na cruz, para mostrar para elas como ser salvo verdadeiramente. Os seus discípulos e apóstolos ensinaram a mesma coisa. E o tempo passou e hoje a gente começa a se odiar. Você tem fundamentos incríveis para se tornar católico. E eu vejo muitos protestantes falando, não, que esse negócio de adorar Maria e não sei o que, tudo balela e os santos. Cara, vai estudar o catolicismo. Vai entender por que ser católico, porque muitas pessoas se tornam católicas e assim, você tem muitos livros, você tem muita base teológica, você tem muito conhecimento ali para estudar e entender. E muita gente hoje em dia fala de ter empatia, de que a gente precisa entender o lado do outro, mas nunca se dispõe a realmente ir atrás. Ok, ele não concorda comigo, deixa eu entender por quê. Deixa eu fingir que eu sou católico para entender o ponto de vista daquela pessoa. E da mesma forma o contrário, o católico atacar o protestantismo, protestantismo, porque se dividiu da igreja, porque olha só o tanto de coisas que aconteceram, quantas denominações diferentes surgiram, olha, eles estão errados por causa disso e disso e disso. Vai entender o protestantismo também. Vai estudar por que eles fazem isso, por que a gente se reúne em lugar X ou Y, tem essas práticas. Então chega da gente estar dividido como irmãos e vamos começar a se ajudar. E essa ajuda é um outro ponto que eu queria ressaltar nesse vídeo. Que, de novo, parece que um tá querendo a morte espiritual do outro, como se fossem inimigos. Inimigos profundos. E, cara, isso pra mim é loucura. Parece que tem aquele sentimento do, tomara que eu esteja certo e você queime no inferno. Onde já se viu isso, cara? Sério, eu quero orar pra que, o meu irmão católico, ele continue crescendo na fé, para que o meu irmão da igreja X ou Y continue crescendo na fé, independente da igreja que ele vá. E óbvio, tem lugares onde não é pregado a verdade de Jesus Cristo, onde são seitas, claramente são seitas, e isso a gente tem que combater, de verdade. Só que quem somos nós para julgar? Eu acabei de ler isso. Quem somos nós para julgar? Quem que vai ser salvo? Quem vai ser salvo? Eu oro para Deus ter misericórdia e para a graça dele me atingir. E eu luto, assim, tendo fé de que serei salvo, mas a decisão final é dele. Então não cabe nem a nós ficar julgando se um vai ou se o outro não vai. E como eu tava falando, nessa questão de ajuda também, ao invés de você querer que o outro se dê mal porque ele tem uma religião diferente da sua, que no final é a mesma base, né? É a mesma base, é a mesma unidade ali, que é Jesus Cristo. Você quer que por causa de umas diferenças religiosas algo ruim aconteça? Vamos começar a orar pelo nosso irmão católico, pelo evangélico, protestante, etc. E vamos se unir mais e combater o que é errado. E o que é errado? A gente tem que mais combater o ponto principal, que é a base da fé, do que ficar discutindo e tal prática religiosa e ficar discutindo, querer achar pelo em ovo, entende? Legal, são bons, é bom você debater com sinceridade, com conhecimento, com respeito ao próximo, dá para aprender muito, dá para crescer muito espiritualmente. Mas quando se torna um ponto onde a gente acaba se tornando inimigo, aí pera. E esse vídeo é tanto pro católico que bate no evangélico, como pro evangélico que bate no católico, e etc. Ou outras igrejas também. No fim, não se trata de placas, se trata da mesma base de fé fundamental. De novo, se é uma prática completamente errada e absurda que vai contra a salvação de Jesus Cristo, do tipo assim, eu sou da igreja X que prega que a salvação vem de uma batata. Ou que, na verdade, não é só Jesus que é Deus. Tem outros 50 deuses diferentes.
E aí, assim, calma. Vamos entender de novo qual que é a base do evangelho. Vamos entender o que é fundamental para a salvação. Agora, essas outras divergências que não acabam prejudicando a salvação do indivíduo, pô, né? Vamos discutir isso com amor, com consciência, vamos chegar num consenso. De novo, assim, isso é algo que tem me incomodado, eu precisava falar, eu precisava gravar esse vídeo. Eu espero que de verdade você consiga compreender pra gente começar a tratar uns aos outros com um pouco mais de amor, um pouco mais de respeito, né? Não tem problema discordar, não tem problema discordar. Mas olha, tanto católico deve passar por problemas que o evangelho passa. E até outra coisa, tipo assim, tem pessoas que vão na igreja que não conhecem Jesus, que não se arrependeram profundamente. Elas vão lá porque elas acham um culto legal. Isso falando dos evangélicos, dos protestantes, acham um culto legal. Ah, eu vou lá porque eu tenho alguns amigos, porque eu gosto do show, das músicas, eu choro, eu chego lá, eu choro, eu me derramo pra Deus. Só que se essa pessoa não se entregou de verdade pra Jesus Cristo, não teve fé nele, não se arrependeu de verdade, pô, tem sim casos de pessoas assim. De novo, quem cabe a julgar é Deus. E da mesma forma, a Igreja Católica tem pessoas que vão na missa porque é aquela prática religiosa que se acostumou a vida inteira, a missa do domingo, a missa do domingo, mas não teve uma transformação real. Não entende as bases da sua fé, não sabe nem por que vai na missa. Vai porque é legal, aí você troca ideia. Então, a base da sua fé, como que ela funciona, o que eu faço para ser salvo. Pô, você tem um coração arrependido? Como que é a tua caminhada com Deus? Você costuma ler e orar? A pessoa fala, não, eu vou no domingo, eu acho que tá tudo bem. Inclusive eu já vi padres falando, olha, não é porque você vem na missa que tá tudo bem com você. Você pode ser um frequentador, mas você pode não ser um discípulo, pros dois lados. Tem pessoas extremamente dedicadas na fé, no catolicismo, tem pessoas extremamente dedicadas no protestantismo, e incrível. E aqui eu não citei também outras denominações e etc, né? Porque não é nem esse o ponto. O ponto é a gente começar a se unir mais e se ajudar espiritualmente. Vamos começar a orar mais uns pelos outros e chega disso. Quer discutir? Quer debater? Beleza, mas respeita e vamos trocar uma ideia saudável. E coloca aqui nos comentários se você discorda ou... Léo, tudo que você falou é porcaria por causa disso e disso e disso. Ou eu concordo por causa disso e disso e disso. E tá tudo bem. Quero continuar te amando. Tá? Quero continuar te amando, te respeitando. Por mais que eu seja falho também. Eu não sou perfeito, eu erro muito. Mas é o que eu penso. É o que eu penso hoje, é a conclusão que eu tenho chegado todos os dias, tá? Se você gostou desse vídeo, se inscreve. De novo, coloca aqui nos comentários sua opinião. E a gente se vê no próximo vídeo, gravando vários vídeos aí pra vocês. Estou muito animado mesmo. Tô gostando demais de poder ter essas conversas espirituais com vocês, fechou? Então a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!